Olá, ouvinte da Rádio Estadão e telespectador da TV Estadão. Estamos iniciando mais uma edição do Estadão Discute, que a cada semana debate o tema mais relevante do noticiário. E esta semana a eleição de Donald Trump vai ser analisada aqui com a presença de dois convidados que eu já apresento aqui. Primeiro, Denilde Roshacker, que é professora de Relações Internacionais da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. E conosco também Vladimir Fernandes Maciel, que é coordenador do mestrado profissional em Economia e Mercados do Mackenzie. Obrigado também pela presença. Muito obrigado pelo convite também. Bom, primeiro vamos tentar explicar aqui, acho que muita gente está refletindo ainda sobre isso. Foi uma vitória do Trump, foi uma derrota da Hillary, foi um pouco de cada coisa. Qual a sua avaliação, Denilde? Eu acho que é um pouco de cada coisa, né? Acho que a gente tem que considerar que os dois candidatos tinham um alto grau de rejeição, então, por isso, acho que a surpresa ao final do resultado, porque não foi captado pelas pesquisas o que exatamente o que era essa rejeição e onde ela estava. Mas a Hillary, que era a candidata favorita, que ficou até o último minuto sendo vista aí como a candidata favorita, realmente foi a grande perdedora nesse processo. E o Trump conseguiu arregimentar uma parte da população que, mais ou menos, que a gente chama de um grupo meio que silencioso, né? De que não só as pesquisas, mas a própria mídia não conseguiu perceber o quanto essa parte da população estava insatisfeita com a política do presidente Obama e que tradicionalmente vai para uma perspectiva democrata, acabou aceitando o discurso do Trump como um discurso de reconstrução, de trazer os novos empregos. Então, nisso ele é um grande vencedor nesse processo. Agora, acho que a sociedade americana perdeu muito, porque foi ao longo aí desse período, um período extremamente de grande polarização. Agora a gente vai tentar ver como que isso vai acontecer nos próximos meses, mas os dois partidos saem aí muito fragmentados e com muitos problemas que precisam ser resolvidos. O Trump já falou em união, daqui a pouco a gente acho que tenta entrar um pouquinho nesse passo seguinte, mas eu queria saber do Vladimir se a Denilde tocou no ponto dos empregos, né? A economia explica um pouco, ou em grande escala, essa eleição do Trump? Olha, eu tendo a dizer que a economia explica muito, mas não explica tudo. E por que ele não explica tudo? Eu acho que o Trump tem um fenômeno diferente do que a gente está acostumado, porque tradicionalmente a gente tem candidatos do Partido Republicano que tem história no Partido Republicano. Então, o que significa o Partido Republicano? Ele tem um conjunto de valores, né? É conservador, predominantemente em relação aos termos individuais, e em termos de economia, no discurso, é um discurso a favor de mais liberalização, é mais liberal, mais livre mercado. O Trump faz um discurso que é completamente separado da tradição do Partido Republicano, ele vem por fora. É um discurso que não é um discurso... Muitas vezes parece um democrata de esquerda, e ele não está afiliado ao Partido Democrata, está concorrendo contra uma candidata do Partido Democrata, que dentro do Partido Democrata digamos, o lado mais conservador, né, que é a Hillary, por mais que ela tenha, ao longo da campanha, feito concessões para angariar outra parte do eleitorado democrata. Então o Trump ele vem por fora com um discurso que pega não a tradição do Partido Republicano, mas ele pega alguém que não está sendo ouvido por nenhum dos dois partidos. Tá? Uma professora amiga minha dos Estados Unidos, ela, né, numa autocrítica e uma crítica também, assim, olha, nós não ouvimos uma parcela significativa da população. Tem uma parcela importante da população que é essa parcela que ficou assim à margem da globalização, e com a crise de 2008 ela sofreu muito. Quem é essa população? A gente fala que é a antiga símbolo da classe média, o cidadão médio americano, que na minha infância a figura era o Fred Flintstone, posteriormente era o Homer Simpson, que é um sujeito homem, branco, que tem um emprego de baixa qualificação, ele não é muito educado, e que não está adaptado à mudança que houve na economia americana, primeiro pela questão da tecnologia da informação.
A economia americana passou por e ela lidera esse processo, e essas pessoas não estão aptas a esse novo modus operandi. E sofrem de fato, porque o trabalho deles, que é o trabalho mais, digamos assim, braçal, operacional, ele vai perdendo espaço. Quem ganha na economia americana hoje? Os muito qualificados. Os jovens empreendedores. Por isso mesmo, a questão econômica vai ser um ponto importante. Sim. Porque essa população que perde com a globalização, que não entende esse novo processo, ela entende o discurso do Trump como é um discurso mais simplista, obviamente, mas é um discurso muito poderoso para esse grupo. Salvador, assim, até tem essa... Esse também está sendo colocado com relação a ele, porque ele traz esse populismo de direita, mas ele traz um discurso extremamente poderoso para esse grupo, que é, olha, você está perdendo emprego, e a culpa é do outro. E a culpa é do outro, do estrangeiro, e das economias hoje que crescem no mundo. Então a gente precisa reverter esse quadro. Para reverter esse quadro, a gente precisa ter um presidente que pense no americano. Acho que ele traz, e aí eu acho que grande parte desse eleitor, que tradicionalmente iria para os democratas, exatamente porque os democratas eram o defensor do emprego, né, do blue collar, passa a ser o Trump traz esse discurso. E a Hillary não conseguiu traduzir esse discurso e mostrar que realmente a proposta que ela estava trazendo era uma proposta capaz de permanecer o emprego nos Estados Unidos. Se a gente olhar nas pesquisas pós, 2 pontos importantes é emprego e imigração, que é onde ele vai enfatizar muito. Acho que em parte é resultado dessa percepção desse eleitorado. Mas assim, quando eu falo que a economia não explica tudo, é porque eu acho que teve um erro de leitura político. E aí eu me colocando como analista da imprensa, porque esse candidato que não tem tradição, que não tem história política, que ele vem quase que um candidato que foi criado pela mídia, no começo não se deu muito valor. Era até uma questão de piada, né? Era o desenho dos Simpsons, que o Bart vai para o futuro, vai para 2015 e encontra o Trump como presidente dos Estados Unidos. Era uma ironia, assim. Olha, era uma bizarrice, apresentado como bizarrice. Exatamente. E eu acho que aí tem uma parte, assim, a economia... Mas será que não foi a arrogância da imprensa progressista, liberal, americana, de olhar esse Homer Simpson como alguém que pouco decide, assim? Acho que tem parte... O problema é a própria forma como a imprensa... E a academia. Também, né? A imprensa e a academia. Contaminou a gente. Que contaminou a gente, claro. A gente fez parte desse processo também. E nós acadêmicos, a gente não deu valor a isso. A gente ficou preso na lógica antiga, né? E eu acho que o Trump sabe explorar muito bem não só pela questão econômica, a forma como ele aparece. O discurso dele, ele é fácil, ele se comunica claramente com o público que ele quer atingir. Apesar de ele não ter origem humilde, ele não é um self-made man, mas é aquela história do cara rico que come hambúrguer como a gente. E eu acho que isso foi ficado ao largo. E quando se deu conta da força disso, já tinha passado. Agora, eu não acho que a Hillary, só para encerrar aqui, ela é a grande derrotada, mas a gente tem que lembrar que o sistema de eleição, que é o mais antigo presidencial norte-americano, ele é um pouco complicado nisso. Porque em termos de total de votos, ela ganhou. No popular, no popular. Só que não foi o suficiente, né, já que o sistema o ganhador leva todos os delegados do Estado, para ter um número suficiente de delegados, que é maior do que 270 delegados no Congresso. Né? Não, eu entendo, concordo com você, Vladimir, na questão de que o sistema americano é um sistema que gera distorções entre o voto popular e a lógica dos delegados no colégio eleitoral. E a gente já tinha visto isso na eleição do Al Gore Bush em 2000 e agora vimos também no caso da Hillary. Mas eu acho que ela perde porque todo o argumento de centro que ela... E aí, se a gente olhar durante as primárias, ela vai fazer um esforço muito grande para conseguir fazer com que o partido fosse mais para o centro e não para uma proposta mais anti-globalização, que era a proposta do Bernie Sanders, né? Tanto que o eleitor do Sanders e o eleitor do Trump
compartilham do mesmo valor de que a globalização traz poucos benefícios para a sociedade, para a classe média, média-baixa americana. E, na verdade, ela tem feito com que essa população sofra mais, porque ela perde não só em termos de emprego, mas também de empobrecimento, que é um dos pontos. E uma crítica à forma de fazer política nos Estados Unidos. E a Hillary era a representação dessa forma de fazer política. Então, nesse caso, ela sai, e não só ela, mas todo o mainstream do Partido Democrata tem aí uma questão que eles vão ter que resolver. É como ajustar um discurso liberal, no sentido... Liberal norte-americano, liberal dizendo, né? norte-americano. Liberal né? deles lá, que às vezes se confunde com o nosso liberal aqui. Não, liberal aqui, claro. Mas, vamos dizer, um discurso progressista de ampliação de direitos, de políticas sociais e, ao mesmo tempo, de retomada aí de tentar entender esse grupo que é cada vez mais crescente na sociedade americana, de crítica dos efeitos da internacionalização e, principalmente, eu acho que o ponto mais, que aí é um ponto para o mundo, que é a crítica ao livre comércio, como uma das ferramentas importantes do desenvolvimento dos países. Então, e isso não é só nos Estados Unidos, a gente está vendo isso em outros lugares, tanto que a eleição do Trump é considerada o Brexit americano. Então, exatamente por causa dessa questão do questionamento sobre o livre comércio. Bom, mas vocês têm falado, como outros especialistas falam, na maioria silenciosa. Então, vamos entrar um pouco nos institutos de pesquisa, né? Porque imagina-se que, pelo que a gente tem conhecimento, a pesquisa é científica, tem metodologia. Como é que ela não detectou isso? O que aconteceu na visão de vocês? Eu tenho... Assim, e antes mesmo, a gente já estava vendo algumas críticas às pesquisas. Você tem uma mudança demográfica nos Estados Unidos, e acho que as pesquisas não têm conseguido pegar essa mudança demográfica. Você tem um modelo de fazer a pesquisa, então você tem uma pesquisa que é muito tradicional, que faz ligação no telefone fixo, então você também cada vez menos tem essa pessoa disponível, eles não conseguem pegar alguns grupos que só usam celular, então tem distorções no processo de fazer a pesquisa. Por outro lado, as pesquisas, tem que lembrar, como a eleição ela é uma eleição nacional, mais que uma dinâmica estadual, em alguns lugares, Michigan, Pensilvânia, esses que eram tradicionalmente democratas, você teve poucas pesquisas. Então, ela não conseguiu mostrar a tendência, e aí eu acho que tem alguns fatos durante a campanha que vão criando ainda mais, desgastando a imagem da Hillary, criando mais preocupação sobre o que seria a presidência dela. Eu acho que tem que considerar aí um fator conjuntural, que é depois que o FBI reabre as investigações, isso abala bastante a credibilidade que ela teria para executar políticas. Então, você tem aí um movimento que algumas dessas pesquisas não conseguiram captar. Então, eu acho que tem... E aí, agora está todo mundo questionando esse processo. E tem um outro ponto. Uma coisa são as pesquisas, que mostraram, inclusive, que a Hillary ganharia, se a média era... Algumas tinham diferenças maiores ou menores, mas que ela ganharia no voto popular. Então, isso aconteceu. Os estados que eles não previram, alguns desses estados que eram estados chaves, que tradicionalmente são democratas, mas que eles consideraram como... não perceberam a mudança demográfica, principalmente. E a outra questão são as previsões, né, do que aí são as estatísticas que são feitas de previsão de qual vai ser o número de delegados. Essas realmente erraram muito. Então, e aí um dos questionamentos é que todas elas não levaram em consideração os indecisos. E esses indecisos foram fundamentais aí no final, porque eles decidiram na última hora e decidiram a favor do Trump. Então aí isso também afetou as projeções que já indicavam a Hillary com grande vantagem. Olha, concordo com o que a professora falou, eu só queria apontar dois aspectos. O primeiro é que estatística não é algo exato. Então, assim, existe margem de erro.
Eu fiquei um mês entre meados de setembro e meados de outubro nos Estados Unidos antes do FBI reabrir o caso. Então a Hillary, em voto popular, ela estava à frente e ganhando para além da margem de erro. Quando eu retornei para cá, e foi justamente quando foi reaberto, as pesquisas mostraram um empate técnico, ou seja, ela estava ganhando, mas poderia perder. Ficou mais o apertado, voto popular ficou mais apertado e estava dentro da margem de erro. E aí tem essa questão dos indecisos, é importante destacar uma coisa: o voto não é obrigatório nos Estados Unidos. Então você não sabe exatamente no dia da eleição quantas pessoas vão votar, qual é o... quem não vai, quem é o turnout, quem que vai de fato votar. E é muito difícil você captar isso. De fato, com a pesquisa tradicional você não pega. Porque esse modelo não é todo mundo obrigado a votar, quem não vai justifica. Então, a depender, e tem um efeito psicológico, né? Quando você tem um candidato que está à frente e as pesquisas estão indicando que ele vai ganhar para além da margem de erro, quem vota ou votaria no derrotado pode se sentir desestimulado e falar, bom, meu voto não vai fazer diferença. Quando nas pesquisas passa a haver empate técnico, as pessoas saem de casa para, de fato, não, vou votar, ou eu estava indeciso, mas agora eu vou participar disso, né, porque tenho chance de fazer diferença. Então, assim, é uma complexidade, né? É difícil você culpar os institutos, eles podem se modernizar, mas dentro do desenho do sistema... Que hoje eles estão, né, fazendo uma certa meia-culpa, porque eles erraram em algumas previsões nos estados, erraram muito, sim, né? E porque não perceberam essas mudanças que estão acontecendo no eleitorado. E aí, para quem está acostumado a acompanhar o processo de realização de pesquisa, você tem aí alguns imponderáveis que você tem que levar em consideração no seu modelo, que nenhum deles ou alguns até mais próximos, outros menos próximos. Então, acho que ele tem, sim, uma questão que tem que ser revista. Mas também não é isso que as pesquisas são incompletamente... Exatamente, ou elas foram culpadas. Ou elas foram culpadas. Por exemplo, acho que tem um dado importante... Como a mobilização foi muito grande no voto antecipado de grupos da população que eram pró-Hillary, então, bastante hispânicos, grupos mulheres. Então, isso levou também a uma percepção na imprensa, entre os analistas, de que ela conseguiria fazer aí uma votação mais expressiva em algumas regiões. O que pode ter sido um efeito, cada vez que você tem um grupo mobilizado, o outro também se mobiliza. E o Trump, nos últimos semanas de campanha, ele fez uma ação muito intensa em alguns estados. Com ida, ele visitava 5 estados no mesmo dia. Então, isso faz com que ele mobilize mais o seu eleitorado. E o eleitorado branco de classe média, em geral, é bem mobilizado nos Estados Unidos, é um dos grupos que participa. Então, acho que isso também tem alguns elementos que são importantes. Quando a gente fala assim, olha, a Hillary não conseguiu mobilizar, queria chamar a atenção para 2 coisas. Os eleitores negros, que em algumas regiões tem um peso importante, teve menor participação. Então, isso faz com que questione por quê, né? Porque é um eleitor tradicional, democrata, mas que não se sentiu convencido que a Hillary seria a continuidade do projeto Obama. Então, acho que esse é um ponto também. E o eleitor do Sanders jovem, que também é um eleitor mais crítico, também não se sentiu tão mobilizado a votar, ir à votação, e isso também prejudica o desempenho da Hillary. Então, a demografia explica bastante o que foi esse processo. Aqui, você citou Obama, que aqui a gente tem, aqui no Brasil, a gente tem, acho que uma cultura, uma tradição de valorizar muito aí o papel de quem está no poder, como se ele automaticamente transferisse votos, né? Sei que nem todos conseguem, óbvio, né? Mas o Obama, nesse sentido, o que aconteceu? Ele não, talvez fosse mais fácil se fosse, entre aspas, um poste para ele ajudar do que alguém que já com rejeição como a Hillary?
Aqui a gente ele tem uma alta popularidade, 54%. A aprovação dele é aquela história, né? A aprovação dele não foi transferida sistematicamente. E você apontou a questão dos grupos, né? Quer dizer, então uma parte importante dos eleitores negros não se sentem representados. É que a Hillary é muito establishment, né? Ela é muito, como você havia dito, né? A política tradicional, e ela é uma mulher branca, por mais que ela tenha uma história de defesa dos direitos femininos e de grupos, etc., a história política da família Clinton é um clássico. O governo Clinton não foi ruim para os negros, então poderia ter feito esse processo, mas ela não conseguiu se associar a esse lado positivo. Acho que uma das coisas, eu apontaria que o Obama também demorou muito para entrar na campanha da Hillary. Até ela ser mobilizada. Todo o período das primárias, ele se manteve distante e não optou nem por ela, nem pelo Sanders. E depois, mesmo quando ela foi indicada pelo partido, ele demorou para entrar aí em comícios e mostrar que ela era realmente a candidata que representava a continuidade. Alguns dos programas do Obama tinham críticas veladas, e um importante, né, tem uma declaração do Bill Clinton dizendo sobre o Obamacare, que é um dos projetos que os negros entendem como um projeto feito e dirigido, inclusive, para a sociedade, mas que atinge fortemente em termos de benefício à comunidade negra. Então, e ela não se posicionou de forma muito enfática nos casos que aconteceram recentes de violência contra negros por policiais brancos. Então, isso tudo, a comunidade negra falou assim, bom, ela não é a nossa... Ela pode ser uma candidata mais favorável que o Trump, mas ela também não é nossa candidata. E o Trump, por outro lado, ele tem um discurso muito ambíguo para esses grupos, né? Porque o foco dele não era o negro. Ele fez vários discursos falando, olha, a população negra vai ganhar com o meu governo. Esse empobrecimento que vocês estão percebendo, essa violência é resultado das políticas do presidente Obama. E eu serei o candidato que vai melhor colocar vocês numa situação econômica e social melhor. Então, ele tirou a questão racial e jogou para a questão dos imigrantes e principalmente dos latinos, que aí seriam os grandes vilões do emprego. Então, essa também explica por que esse grupo se mobilizou menos do que se esperava. Voltando aqui para o nosso personagem principal, como o Vladimir falou, foi personagem até dos Simpsons, né? Então é personagem no sentido literal mesmo da palavra até. Ele fala em unir o país, da mesma forma Obama falou, a Hillary também falou, mas, no entanto, a gente já está vendo protestos nesse primeiro momento, né? Protestos ocorrendo. Até onde pode ir essa capacidade dele de unir o país, na avaliação de vocês? Olha, do ponto de vista do que eu observei, eu conheci quando morei lá, eu observei nesse último mês que eu estive, eu nunca vi... os Estados Unidos ele é muito bem dividido, os grupos eles são bem claros no que eles desejam, o que eles querem, e são muito pouco flexíveis. O que eu vi nessa eleição foi 3 situações, mas muito bem definidas. Quem apoiava a Hillary e simplesmente detestava o Trump, quem apoiava o Trump e detestava a Hillary, e quem detestava os dois. Pós-eleição, e a gente viveu uma situação de eleição tensa no Brasil, e a gente sabe aonde acabou isso. Nos Estados Unidos a briga é mais forte. Isso aqui foi muito tenso no Brasil, que não era a nossa tradição de conflito. Lá a tradição de conflito faz parte da sociedade americana. E eu acho que vai ser muito difícil unir país, porque quem não votou no Trump, não é que não votou mais ou menos, não votou, não ia votar, não tem essa predisposição. Então você construir um ponto comum, uma ponte de consenso, de diálogo, é muito difícil. Embora, então, assim, ele tem uma força que ele tem maioria no Senado hoje, pelos republicanos, e na Câmara, mas no voto popular ele não tem maioria. Então, assim, essa construção de consenso público nesse cenário vai ser muito difícil. Eu acho que ele tem aí alguns dilemas, né? Concordo com o Vladimir, tem muitos dilemas para serem superados. Foi uma campanha das mais duras,
Foi uma campanha pessoal, né, em que houve ataques pessoais e num grau de... A gente está acostumado a ver nos Estados Unidos campanhas que são muito acirradas, mas ela extrapolou alguns dos limites. E ele tem um problema que é o partido. Assim, ele tem a maioria no Congresso e no Senado, do Congresso, na Câmara e no Senado, mas ele foi um candidato que teve momentos de muito acirramento com as lideranças do partido. Então, acho que o primeiro ponto para ele de unificação é a unificação com relação a como que vai ser o discurso e o apoio que ele vai ter para passar as medidas entre os republicanos. Mas vai ser aí um momento, eu acho que de grande tensão, a sociedade americana está mobilizada, tem grupos muito mobilizados e essa mobilização vai continuar por algum tempo. Ele vai precisar de uma equipe, obviamente, para governar. O que vocês imaginam dessa equipe e de um passo inicial desse governo Trump? Começando aqui pela Denilde. Olha, o Trump ele tem alguns sinais que acho que já tem dado, já no discurso dele, que ele vai tentar trazer as pessoas que o apoiaram. Então, se tem alguns políticos, o Giuliani, a Sarah Palin, o Greenwich, que são representantes aí dos republicanos, alguns de alas diferentes, mas todos eles numa ala mais conservadora, que tem probabilidade de ir para o governo dele. O que já vai indicar qual vai ser o estilo de política e o que é o estilo de lógica da política dele. Um dos pontos, assim, ele é um outsider, mas a impressão e o que está sendo indicado pelos assessores é que ele vai escolher pessoas que já têm algum trânsito, que ou passaram pelo legislativo ou passaram pelo executivo, que é o caso da Sarah Palin, que foi governadora no Alasca. Então, isso já seria aí um ponto para entender que ele vai ter posições, ter toda aquela retórica, de agenda que ele tinha colocado, mas também que ele vai trazer pessoas que conheçam a máquina e saibam como vai ser estruturar esses projetos. Então, e aí é uma característica dele enquanto gestor, né? Que não é um gestor que acompanha o dia a dia, mas é um gestor que tem pessoas ali capacitadas. As dúvidas são na economia, né? Qual que vai ser o secretário do Tesouro e qual vai ser o secretário de Comércio, que tem 3 cargos que estão em discussão fortemente. Um é secretário de Tesouro, o secretário de Comércio e o secretário do Departamento de Estado, que cuida da política externa. Para saber exatamente quais seriam as políticas ou qual a linha que ele iria assumir em termos de política econômica, política comercial e política externa. As indicações mostram aí um perfil mais conservador e, no caso da economia, um perfil muito mais também protecionista. Então, de pessoas que entendem aí a política econômica americana de crescimento, mas também de diminuição de impostos, mas também de protecionismo na área comercial. Vladimir, por onde começa e como começa esse governo Trump? Olha, do ponto de vista econômico, o chefe da equipe econômica de transição dele é o Ed Feulner, que foi um economista que trabalhou no governo Reagan e foi presidente e economista da Heritage Foundation, que é um think tank conservador nos Estados Unidos. E na fase posterior, quer dizer que ele não é um cargo dele, mas que ele tem influência, que vai ser mais para frente, no ano que vem, a troca de presidente do Banco Central americano. E a cotação é que seja um macroeconomista muito famoso na área de economia, que estuda a relação inflação, câmbio, que é o John Taylor. Esses 2 economistas, eles têm um perfil, primeiro, mais conservador, e vamos entender aqui, eu falo mais conservador do ponto de vista de política social, mais liberal no sentido estrito senso, liberal clássico, né? Mais livre comércio. Porém, eis a contradição, né? O discurso do Trump não vem com essa, digamos assim, essa proposta.
Então, o que eu pude observar é um conflito dentro dos apoiadores da ala republicana, conservadora, entre aqueles que são liberais do ponto de vista do comércio e outros que estão tendo que, digamos assim, quase que de forma cínica e oportunista, mudar um discurso histórico e falar que sou livre comércio, mas devemos lembrar que a China faz dumping comercial, mas que outros países subsidiam, e você tenta criar subterfúgios para ter uma política restritiva. Então isso me preocupa muito, porque de alguma forma, mesmo que seja menos intenso que o discurso de campanha, e mesmo que a equipe que vai se formando em torno dele, na área econômica, seja uma equipe que teoricamente seria ligada ao liberalismo mais clássico, ela já está cedendo uma parte aí da sua, digamos, ideologia pelo apoio ao Trump. O próprio Partido Republicano tem essa posição, né, de que ele é tradicionalmente mais liberal em termos de comércio, e se percebe que algumas lideranças também estão fazendo um discurso que, olha, é preciso entender agora que nós passamos por um momento em que o liberalismo já se esgotou e que os americanos não podem continuar pagando a conta para o crescimento da economia mundial. Então, esse discurso se percebe, inclusive, em algumas lideranças que eram tradicionalmente pró-livre comércio. E, então, acho que isso acaba sendo esse ajuste que vai ser feito, e aí quais serão as medidas, se ele vai fazer sobretaxa aos produtos chineses. Por exemplo, ele falou em 45% de sobretaxa, alguma coisa assim. Que já seria... hoje tem mais limitações, né? Não sei, um exemplo, sempre você coloca, o Nixon fez, o Reagan também teve ações, mas não tinha com o Japão, então, mas nós não tínhamos a OMC e não tínhamos todo o arcabouço de comércio internacional que a gente tem hoje. Então, o Trump também estaria mais limitado nessa questão. Eu posso só colocar um ponto importante. Esse arcabouço significa também que ao longo desses, digamos, 40 anos, que é um processo de maior liberalização que houve na economia mundial, ou intensificação da globalização, muitas empresas norte-americanas distribuíram sua produção entre países do mundo. Então, NAFTA, se você pegar a indústria automobilística, a Ford, ela tem plantas no Canadá, no México, são plantas especializadas. A mais produtiva da Ford, inclusive, é no México, e ela fornece para o mercado americano e para o resto do mundo. General Motors também. Quando você fala que vai restringir o comércio, essas empresas vão berrar. Elas vão fazer uma pressão muito grande, não são qualquer uma. A própria Apple, a gente fala dos celulares, né? A Apple, ela concebe nos Estados Unidos, a produção é na China. Então tem um limite prático, que é o limite dessas empresas que têm força econômica, né, a colocar nessa situação. Pera lá, devagar com andor, porque durante 40 anos a gente reestruturou a nossa forma de produzir, a nossa forma de gerir, inclusive separando, né, concepção e gestão de produção e colocando em outros países. E agora, uma medida drástica nisso, você não tem tempo de recuperar, isso vai significar prejuízo, né? Então, acho que isso também é um contrapeso. O problema é o seguinte, a incerteza que a gente vive. A gente não sabe exatamente para que lado vai pender, né? Quem vai ganhar o discurso. E por isso que bolsa sobe, bolsa cai, taxa de câmbio está flutuando. Quer dizer, isso é sinal que as pessoas não estão entendendo o que vai predominar, né, no governo do Trump. Mas eu acho que essa vai ser uma característica do governo Trump, viu? A imprevisibilidade. Essa é algo que a certeza é a imprevisibilidade, por enquanto. É a incerteza do que ele vai decidir no final. Não dá para saber, por enquanto, se é o Trump empresário que comprava aço da China, né? Ou se vai ser o que vai defender e trazer as empresas novamente. O Vladimir falou aqui, acho que temos que entrar nessa questão do México, não tem como, né? Para puxar a questão dos latinos. É a história do muro, né? Inclusive do muro com os mexicanos pagando a conta, como se fosse assim uma coisa super simples, fazer o muro e mandar para os mexicanos pagarem a conta. Mas acho que dá a dimensão de como o problema está sendo tratado ou foi por ele na campanha. Até onde vai para vocês essa questão da imigração? Ela vai chegar até essa parte física mesmo de um muro? Aqui a gente vai entrar no terreno da especulação do que vai ser o que ele vai dizer, mas pelo que ele tem colocado,
E ontem ele fez uma declaração dizendo que migração vai ser a sua prioridade, né? Tem 3 temas: economia, migração e saúde. Então a primeira medida vai ser acabar com o Obamacare, né? Então, esse é o primeiro. A imigração, ela tem problemas estruturais. Ela é um problema que vem acho que eu me lembro da discussão desde o governo Bush, do Clinton, Bush, nos 2 momentos, depois o Obama. E então ela é um problema que sempre vai estar presente aí na lógica. Deportar 11 milhões de pessoas não é uma estrutura simples, nem do ponto de vista logístico, nem do ponto de vista de estrutura do próprio Estado fazer isso. Mas o que se imagina que ele possa fazer num primeiro momento é aumentar a fiscalização, que é algo que já tem sido feito. O governo Obama é o governo que fez muita deportação. Então, esse endurecimento da questão migratória já está acontecendo. Muita da questão migratória passa pelos estados. Então, você tem estados que têm muitas restrições. O Arizona, por exemplo, é um estado que deporta muita gente, que tem políticas muito restritivas migratórias. A outra medida que ele pode também tomar é penalizar as empresas que tenham empregados que sem documentação. Isso já tem muita restrição, tem muita lei já que permite fazer isso, e aí a aplicação dela pelos órgãos do governo seria algo que ele consegue mobilizar no primeiro momento. Quanto ao muro, primeiro, o México não vai pagar o muro, claro, então não faz... Falta combinar com eles, né? Depende do que vai ser a negociação, mas acho que no final eles pagarem não faz sentido. Mas o que se imagina é que ele vai aumentar o policiamento e o controle com mais técnicas de controle. Pode ser com drones, com mais policiamento na fronteira, e aí não permitir a entrada. Esse é um problema de segurança pública nos Estados Unidos, é por onde, e esse era um dos argumentos do Trump, é por onde passa grande parte das drogas. Então, isso mobiliza os estados. Agora, negociar a construção, precisa negociar não só com o México, precisa negociar com todos os estados da fronteira. E aí é muito mais difícil conseguir fazer isso. Então, acho que ela tem... De algum lado, ele vai priorizar e ele tem recursos para fazer isso que não levem nem à deportação em massa, mas também que levem ao endurecimento, sim, da migração. Eu acho que o muro, na prática, como foi o Brexit fez muito barulho, mas, por enquanto, o Reino Unido não formalizou a saída para a União Europeia, e nem será simples você desmontar 40 anos de legislação que foi construída comumente, né, e o Reino Unido está dentro disso. Então, existe uma coisa entre a intenção e, digamos assim, o marketing e aquilo de fato que vai ocorrer. Eu acho difícil ocorrer esse muro físico que ele propõe. Eu acho que esse muro vai ser muito mais um muro que não precisa ser físico, né? Ele pode ser um muro intensificado pelo policiamento, pelas técnicas, né? Que vai representar a ideia desse muro físico, assim como esse endurecimento de medidas contra os imigrantes. O que me preocupa, que é até um senso comum, uma boa parte da economia norte-americana ela é movimentada pelos imigrantes latinos. Assim, a quantidade de latino prestando serviço, trabalhando, seja da arrumadeira do hotel, ao vendedor da loja, ao cara que está consertando encanamento, enfim. Você tem um sem número de ocupações onde o imigrante latino legal e ilegal atuam. E as empresas se beneficiam disso. Você fazer um movimento muito grande de punir as empresas, de você fazer um movimento em massa de deportação, o primeiro impacto é o impacto econômico. Você vai primeiro interromper a produção de serviço e de produto, colheita na agricultura, porque você perdeu mão de obra, você não vai conseguir repor 11 milhões rapidamente. Segundo, é que você, além de interromper, não necessariamente quem está desempregado hoje ou quem está com emprego chamamos assim, de baixo salário está disposto a ocupar esses postos. Então, você não consiga repor. Então, tem um lado aí que vai ser o lado da realidade. Então, assim,
Isso vai se impor, isso vai aparecer por forma de pressão. Eu acho até pelo meio do processo político, dessa complexidade do Partido Republicano, que não está uníssono junto ao Trump, sim, mas que é atento a essa coisa de ouvir, né, não só o grande big business, mas os small business. Então, eu acho que isso é um contraponto. Agora, o que não significa que o horizonte não vai piorar, vai piorar. Bom, eu queria entrar um pouco na política externa também, que envolve muitas frentes, né, com diferentes interesses regionais, né? Começando, por exemplo, por Oriente Médio, a guerra na Síria. Vocês veem alguma mudança de postura em relação à postura atual do governo Obama no governo do Trump? Olha, a proposta do Trump é de uma mudança bastante grande em frente à política externa do Obama. Ainda como todas as outras partes das propostas e dos outros temas, ainda não é claro como que ele faria isso, mas ele propõe, por exemplo, uma política mais dura de combate ao terrorismo e até em 100 dias acabar com o ISIS. Assim, aquelas propostas meio retóricas, mas que mostram assim, ele vai fazer uma política mais dura em termos de política externa. Eu acho que é um dos pontos em que os republicanos e eles se alinham, né, de uma ideia de que a política externa do Obama foi uma política externa considerada fraca, que permitiu o avanço desses grupos, que permitiu o avanço de alguns países na arena internacional. Então, que é preciso reverter esse quadro para os Estados Unidos ganharem força. Ele já declarou, e aí foi uma das primeiras declarações dele, o apoio incondicional a Israel, então que gera uma lógica de realinhamento dos outros países, né? Então, a Arábia Saudita vai se realinhar, inclusive o Trump tem posições muito contrárias à Arábia Saudita. O Irã, ele já propôs que vai reverter o tratado de nuclear. Não é tão simples, porque tem que passar pela lógica também do Congresso, mas significa que ele vai ter algumas agendas de mudança. E na guerra da Síria, a gente tem que olhar por uma questão, que é a relação com a Rússia. E aí o Trump tem uma posição também diferente. O governo Obama vem num processo de distensão, né, num processo de confrontação muito grande com o presidente Putin. Então, com vários problemas, né, durante a campanha, havia uma preocupação, inclusive, se a Hillary ganhasse, como que seria a relação com a Rússia. E agora o Trump já definiu como uma das suas alianças estratégicas. Pergunta que vai ser colocada para ele pelos aliados europeus, né? Bom, se você é aliado estratégico da Rússia, como que fica a OTAN? Que aí é uma das questões colocadas. Ele já demonstrou que não tem muito interesse em continuar financiando. Inclusive a ONU também está um pouco nessa história também. Então ele traz muita instabilidade para essas regiões, e aí a questão da Síria vai entrar nesse tabuleiro da discussão entre, de um lado, os seus aliados tradicionais americanos desde a Segunda Guerra e uma aliança com a Rússia. Eu queria complementar e reforçar esse movimento que tem uma contradição muito grande, né? Novamente, a incerteza. E falando do ponto de vista econômico, a incerteza é a pior coisa que você pode ter para pensar em crescimento econômico, emprego, investimento produtivo. Então, assim, esse cenário é muito ruim, e se de fato a certeza for o governo da incerteza, são anos sombrios. O movimento, o discurso do Trump, na verdade, ele é ambíguo, né? Porque ele endurece, né, com relação ao Oriente Médio, especificamente pontuando a questão do Estado Islâmico. Ele vai além, ele ataca a religião até também, né? Sim, os muçulmanos, vão proibir a entrada, enfim, nos Estados Unidos, país. Ele dá declarações públicas, né, de admiração ao Vladimir Putin, que cá entre nós não representa um governo democrático. Em relação à OTAN, ele se coloca como cansamos de ser os policiais do mundo e pagar por isso, ou me ajudem a dividir os custos, ou eu estou fora dessa brincadeira. Então, ele vai emitindo sinais que
que são sinais ambíguos. Um sinal que é de uma política, aí no sentido clássico, né, de liberalismo, de relações internacionais, que é cada um cuida da sua vida. Por outro lado, tem um componente de realismo que é, olha, eu tenho que ser duro, principalmente na questão do Oriente Médio, né, e da região da Pérsia, né, que envolve o Irã. E essa relação com a Rússia, que é uma relação, né, que historicamente ela vem passando por ciclos. Então você olha para o governo dele, pelo menos para o discurso, e por isso essa angústia de saber quem será o secretário de Estado. Porque se você começa a tentar alinhar o discurso dele, você não sabe para que lado que ele vai. E isso é preocupante. Preocupante por quê? Porque, vamos pensar do ponto de vista de OTAN. Você troca o predomínio e a força que tem os Estados Unidos, critiquemos ou não, por um espaço que se abre para uma Rússia que tem uma proposta hoje no governo do Putin de recuperar um espaço de influência política, econômica e territorial. Né? Então, isso assim, assusta um pouco. Quer dizer, tem uma coisa de responsabilidade. Não dá para simplesmente falar assim, bom, agora eu não vou brincar mais disso. Com o outro lado, o endurecimento no Oriente Médio, a gente não sabe que tipo de reação pode vir. Né? Esse tipo de reação, né, não necessariamente significa uma guerra. Né? Quer dizer, pode ter mais atentados, podem ocorrer outras coisas que a gente não sabe como lidar, que não é uma guerra de exército. Acho que uma das críticas é que a visão dele é uma visão muito estadocêntrica, como a gente chamaria nas relações internacionais, né? Que são os estados se movendo e sem considerar que tem esses atores que criam instabilidades e podem gerar aí, mais incertezas à medida que você tem uma lógica de acirramento das posições, né? Por exemplo, como que vai acabar com o Estado Islâmico. Como que vai ser esse processo sem os aliados tradicionais? Então, qual que é o interesse da Rússia em acabar com o Estado Islâmico? Então, essas são questões estratégicas que estão sendo colocadas. Mas, por outro lado, eu acho que aí tem uma questão importante. Ele tá olhando para um cenário de que a saída da americana, ou melhor, um maior isolacionismo americano, típico, que já foi tentado em algumas épocas nos governos antes da Segunda Guerra. Então, de que os Estados Unidos não participar ativamente desses processos, pode aumentar a instabilidade, mas permite que o país consiga a retomada do crescimento. Então, acho que parte do cálculo que ele está fazendo. E ele está olhando para outros atores também, né? Um dos atores que ele considera importante nesse novo quadro internacional, além da Rússia, a gente tem dado muita ênfase para a Rússia por causa do Putin, mas é a Índia, para se contrapor ao poder chinês na região. Então, não é tão fora do que é uma visão meio que tradicional republicana de falar quais são os meus aliados, como que eu vou me contrabalancear com esses aliados. Então, de certa forma, a gente percebe que ele está indo para um caminho que é diferente do que a gente viu aí desde do fim da Guerra Fria, mas é numa lógica muito parecida com que os republicanos tradicionais têm, de vamos ser duros em alguns pontos, mas vamos ter aliados que contrabalanceiem a oposição do mundo. Bom, a gente já está indo para o final, vou pedir só nas considerações finais aqui para que vocês abordem rapidamente com a gente também o seguinte: a extrema-direita aí no mundo pode ficar animada, né, considerando aqui a vitória do Trump, e para a América Latina e para o Brasil, continuamos à margem dessa discussão? Eu sempre falo assim, que para o bem ou para o mal a gente continua à margem, né? Então, o Brasil é um país que não é prioridade. Pode ser bom, porque da questão econômica a gente vai ser menos atingido por essas medidas se forem mais protecionistas. Por outro lado, a gente também não está no âmbito estratégico prioritário dos benefícios de uma determinada política. O Trump, eu acho que assim,
o Brasil é um país importante da América do Sul e, por isso, por mais que não tenha um alinhamento ideológico entre os dois, os presidentes ou os governos, vão ser dois países que vão precisar, no mínimo, sentar para negociar pontos. A gente tem agendas que são também complicadas. Aí, o Haiti, a imigração para os Estados Unidos e para o Brasil, a questão da Venezuela, e aí uma perspectiva para o Brasil, uma política mais tradicional republicana na Venezuela, pode levar mais instabilidade. Então, acho que e aí até gerar mais pressão interna na Venezuela. Então, acho que são agendas que vão ter que ser negociadas. Sim. E, por isso, o Brasil, de alguma forma, é um país que é importante nessa discussão. Mas, diretamente, nós não estamos aí na prioridade do... E aí, a questão da extrema esquerda, da extrema direita, sim, eu acho que é um movimento, mas não é um movimento que o Trump é parte desse movimento. Você tem aí uma discussão na Europa. Ano que vem a gente vai ter eleições na Europa na França e na Alemanha, e nos dois países a gente percebe que os discursos mais de extrema direita têm ganhado força. Então sim, o Trump é um reforço do que a gente já tinha visto em alguns outros processos. Sim. Última avaliação do Vladimir, então, por favor. Bom, eu concordo com a professora e assim, o Brasil, de fato, não é prioridade. Aliás, a América Latina, exceto México, não é prioridade nas relações internacionais e também nas relações comerciais. Que também é aquela história, é bom e é ruim. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, para nós, não sabemos se as medidas em relação ao México podem criar ganhos ou não para o Brasil. Na medida em que se impõe mais restrições ao México e barreiras à entrada de produtos mexicanos, será que esses produtos mexicanos vão rivalizar com a nossa indústria? Será que a planta da Ford vai passar a importar mais carros da planta mexicana para tentar equilibrar o seu balanço? Então, a gente não sabe exatamente se as medidas que ele for tomar lá vão respingar aqui. E aí você não sabe se esse respingo é bom ou ruim, porque México e Brasil não são economias complementares, né? Em vários segmentos, elas têm pontos comuns, elas concorrem, né? Elas são parecidas. E esse mesmo raciocínio serve para a China, né? Para a China. Também. Muito bem. E sobre o Brasil, eu acho que, de fato, a gente está num movimento que é um movimento mundial. Assim como a gente teve um movimento do começo do século XXI, que foi um movimento que tinha uma onda mais progressista, a gente agora está nesse contramovimento. Né? Reforça, sim. E eu acho que reforça muito para o Brasil. Quando o deputado Jair Bolsonaro anuncia que, a partir da vitória do Trump, ele se sente mais à vontade para colocar a sua candidatura como presidente, porque, de fato, um evento como esse que está fora, ele sinaliza que é possível alguma coisa desse tipo acontecer. Se vai acontecer ou não, outra história. Mas que reforça esse movimento, sim. Respostas teremos em breve e acho que tédio não vamos ter, né? Eu acho que não. Acho que com isso todos podemos concordar que não vai ser não teremos tédio com o Trump. Não teremos tédio. Não teremos tédio no mundo. Acho que o mundo vai ser. E aí canja de galinha, né? E cautela não faz mal a ninguém. Barbas de molho, né? Porque a gente não sabe desse mundo. Quero agradecer então aqui as presenças no Estadão Discute de Vladimir Fernandes Maciel, coordenador do mestrado profissional em Economia e Mercados do Mackenzie. Muito obrigado. E também de Denilde Roushacker, professora de Relações Internacionais da ESPM. Obrigado também mais uma vez. Obrigada. Bom, e assim a gente encerra o Estadão Discute, que este fim de semana tentou trazer um pouco mais de luz, né, sobre o que vai ser esse governo que a gente pôde ouvir aqui com os nossos especialistas, imprevisível até agora, de Donald Trump. Voltamos na semana que vem com mais um Estadão Discute aqui pela Rádio Estadão e pela TV Estadão. Até lá.